E quem crê, diga amém. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Vamos ao texto, que é o tema desse evento. Voltar lá ao capítulo 40. Eu agradeço o carinho, a paciência da igreja para conosco, mais uma vez, pastor Marinaldo e todos os demais irmãos sempre nos recebem tão bem. Meus irmãos, esse versículo é muito conhecido. Glória a Deus. E quando começamos a ler o capítulo, é tão rico esse capítulo que vale a pena a gente ir meditando versículo por versículo. Os irmãos aguentam, diga amém. Porque tem muita coisa boa aqui, irmão. Vamos tentar, na dispensação do Espírito, entender. Aqui há uma promessa de Deus dada a Isaías para relembrar que o povo que estava no exílio, no cativeiro babilônico, o tempo da prova estava chegando ao fim e era tempo deles retornarem para casa. Porque quando Deus usou Jeremias para dizer que o povo ia ser julgado, castigado pelo pecado de idolatria, indo ao exílio, Deus já deu o prazo de validade daquela provação, daquele castigo, que iria durar aproximadamente aí 70 anos. Isso mostra que ele estaria no controle de todas as coisas. Era ele quem ia permitir o povo ir, não era Nabucodonosor que ia levar. Porque o texto sagrado diz que Deus entregou o povo na mão de Nabucodonosor. E era Deus quem ia trazer de volta. Não era Ciro que era bonzinho. Era Deus no coração de Ciro para ele liberar o povo para retornar. E essa profecia aqui é em torno de 150 anos antes de Ciro nascer. Então, Ciro ainda não era nem um embrião, os pais dele ainda nem pensavam em fazê-lo, e Deus já estava revelando o projeto que ele tinha na vida do seu povo. E o primeiro verso, o Senhor dá uma ordem para que o seu povo seja consolado. Quando o povo irritava Deus, Deus usava um pronome de distanciamento, este povo. Lembra-se de Êxodo 33, quando Deus se ira com a rebeldia, a obstinação, chama o povo de contumaz, de rebelde, e diz assim para Moisés: Moisés, eu não vou mais, porque este povo aí é um povo desobediente. Aliás, o teu povo, Moisés, é um povo contumaz e rebelde, e eu não vou com o teu povo. Olha como Deus está falando, porque se eu for, eu vou destruí-los, eles não vão suportar. E Moisés, muito ousado, tinha intimidade com Deus para isso, corrigiu o pronome que Deus usou. Disse: não, Deus, não é meu povo, é teu povo. Se o Senhor que é o dono não está aguentando, imagine eu. É teu, resolve aí. E isso mostra que quando Deus estava rejeitando, ele falava com distanciamento. Mas quando ele estava aprovando, ele usava o pronome possessivo meu, mostrando que o povo era propriedade dele. Ele começou a falar assim lá em Êxodo 19, dizendo: eu escolhi Israel para ser o meu povo dentre os povos. Então sempre houve um relacionamento. Enquanto o povo estava no exílio, Deus falava com distância, mas aqui ele já começa a falar mostrando uma intimidade, que ele ia restaurar a intimidade e o relacionamento que ele tem com o povo. Inclusive, Deus continua fazendo isso, porque se ele dependesse de mim e de você, para que a gente mantivesse a intimidade e o relacionamento com ele, eu nunca ia ter sucesso, porque a gente sempre está quebrando esse relacionamento, a gente sempre está se distanciando. Deus pede para a gente orar, a gente vai assistir um filme. Deus pede para a gente ler a Bíblia, a gente vai ler a conversa no Zap. Deus manda a gente jejuar, a gente vai tomar aquele café da manhã bem saboroso, Outro dia, outra hora, estou cansado, estou daquele jeito. Então, se Deus dependesse de nós, da nossa iniciativa, quase nunca haveria esse relacionamento. Mas sempre Ele está tomando a iniciativa.
E quando é quebrado, ele também toma a iniciativa de ir ao encontro, de chamar. Vem para perto, fica aqui comigo. Eu tenho um mistério contigo, eu tenho um propósito, tenho um projeto. Quero trabalhar no teu viver. E Deus aqui manda o profeta convidar o povo à consolação, porque o tempo do castigo e da servidão ia acabar. Porque toda prova tem data de validade. A gente passa na provação, a gente não fica nela, irmão. Por isso que a provação, o tratamento de Deus não mata, não destrói, pelo contrário, fortalece, faz crescer, amadurece. Crente que tem alergia à prova, que não suporta tratamento de Deus, este sim está fraco. Mas o crente que passa na fornalha, no funil embocado, no rolo compressor, na noite escura, na cama curta, não é? Glória a Deus. Cálice amargo, entra na fornalha, entra em cova, passa no vale da sombra da morte. Era para ele ser um zumbi. Você olhar para ele e dizer assim: misericórdia, irmão, o que é isso? Ele dizia: é muita prova. Mas não, é o crente mais forte, embelezado, fervoroso, animado. Até porque, se a gente fizesse aqui um teste simples, empírico, disse assim: quem está passando uma prova grande mesmo, irmão, grande daquela, quase todo mundo ia levantar a mão. Eu vou levantar logo as duas. Mas olha, você vê como está a gente aqui hoje, tudo animado, né? O povo se arruma para ir para uma boate e sai tudo acabado. 1h30, 2 horas. A gente vem, dá glória, marcha, pula, canta, profetiza. Passando numa luta, bebendo um cálice amargo, mas não tem ninguém fazendo careta, porque tem uma anestesia do Espírito Santo. Aleluia. Crente nenhum tem direito de ficar com cara feia, dizendo que é porque está na prova. Que se está fazendo careta é porque está sem anestesia, está sem o consolo, está sem a presença de Jeová. Por isso que a gente está só rindo, só dando glória, falando em língua, levantando a mão. E Satanás diz: o que é que eu faço para irritar esse povo? Nada. Tu não vai conseguir fazer nada, porque em nós há o fruto do Espírito, a alegria do Senhor e a nossa força. As nações se embravecem, as montanhas se abalam, as águas se perturbam, os montes se jogam no meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio passando aí na tua vida. E o Senhor está no meio desta cidade, ela não será abalada. As nações se embravecem, os reis se irritam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Ei, que é isso? Que é isso? Pare! Aquiete-se. A gente às vezes lê Salmo 46 e diz aquele texto para outro irmão, mas aquilo não é Deus falando para o crente, é Deus falando para as nações ferozes. Ei, se aquiete. Me permita usar uma expressão assim: baixe a bola. Está gritando por quê? Aquiete aí, espere aí, você vai saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Assim diz o Senhor. É o significado daquele texto. E Deus está dizendo ao povo: se anime, console e trabalhe para que viva o retorno do cativeiro. No verso 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isso aqui era uma prática comum, um cargo que era chamado de arauto. Os arautos eram aquelas pessoas que iam andando na estrada, avisando que um rei vinha visitar um povoado. O rei está vindo aí, organiza, bota a melhor roupa, te arruma, que o nosso monarca vem visitar a nossa cidade e nós queremos recebê-lo, recepcioná-lo. A igreja é o arauto de Deus. Ele está vindo aí, com as suas carruagens reais, com seu anel de selar, com seu cetro poderoso. E alguém olha e diz: é um bando de desocupado, fanático, fundamentalista. Fica só dizendo que o rei vai vir, que o rei vai vir, que o rei vai vir. Cadê ele? Você vai ver, ele está vindo. Glória a Deus. Interessante que a palavra preparai o caminho no original significa tirai os tropeços. Porque tem muito tropeço no caminho.
E tem muita gente caindo por causa desses tropeços. Mas a igreja foi chamada para aplanar a estrada. Vê que mistério, igreja. O Senhor nos chamou para tirar os obstáculos do caminho. Só que esses obstáculos a gente não consegue tirar. Porque o verso de número 4 fala de vale e fala de monte. Quem é aqui que tem poder de pegar um monte e dizer se abaixe? Quem é que tem aqui o poder de pegar um vale, uma depressão e dizer suba? Ninguém. Parece que a tarefa que Deus está nos dando é uma tarefa descabida. Que Ele está nos dando um trabalho que a gente não consegue fazer. Mas o nosso trabalho é preparar o caminho. Nosso trabalho é tirar o tropeço. E quando a gente se encontra com algo que a gente não resolve, aí Ele promete, não, essa parte é comigo. O outeiro é grande, a montanha é alta, eu vou fazer ela se abaixar. O vale é profundo, eu vou fazer ele levantar. E aqui não necessariamente estamos falando dos acidentes geográficos de relevo. Pode ser a montanha do orgulho, da prepotência, da vaidade, da soberba. De alguém que diz assim, é do jeito que eu quero. Quem manda aqui sou eu. Você só faz se eu deixar. Aí está olhando para você assim, mas se esquece que acima dele tem outro olhando para ele dizendo, estás muito grande. Às vezes é o vale da depressão, do desânimo, da covardia, da timidez, de alguém que não quer fazer, que está na depressão, na síndrome do pânico, na ansiedade. E desânimo, irmãos, é contagiante. É tão contagiante que quando Deus institui a lei mosaica, Ele diz assim, quando for convocar para a guerra, antes de sair para a guerra, diga logo aos covardes que fiquem em casa, para não acontecer de o desânimo deles vir a contagiar o povo. Por isso que quando Gideão deu aquele grito, os covardes e medrosos volte, ele estava cumprindo a lei. Porque o desanimado, ele infecciona o coração de outra pessoa. Você está até querendo ir. Vai para onde? Não, tem que ir para o congresso. Mas hoje não já vai amanhã? Tu já vai domingo? 3 dias? Aí o outro estava animado, disse, mas não é mesmo? Eu não vou não então, né? Eu vou só um dia. Aí Jeová diz, eu vou pegar esse desânimo, vou arrancar, vou tirar essa falta de fé, essa incredulidade. Deus está agindo, Deus está operando, e eu não estou vendo nada. Sei para que tanta glória? Para que tanta aleluia? É um vale da sombra da morte, mas Jesus chega lá, espanta o espantalho do medo, e quem está trancado sem querer sair, agora é que vai lá para frente e diz, vem comigo que eu estou animado para fazer a obra. O Senhor é especialista em ir aonde ninguém vai. A nossa tarefa, igreja, é somente trabalhar, a nossa tarefa é fazer, a nossa tarefa é marchar. O que for maior do que a gente, o Senhor vai tratar. O que está torcido, Ele endireita, porque Ele tem retroescavadeira, Ele tem trator espiritual. Ai Deus, eu não vou não, que o caminho é esburacado. Vá marchando, porque diante de você eu estou indo com a minha pá. Estou tirando tudo, porque a igreja tem que marchar. E alguém está rindo, dizendo, eu quero ver eles passar aqui. Tu vai, Satanás, é explodir quando tu vê a igreja marchando. E não é andando como quem está andando esburacado não. É marchando aqui, olha, sem tropeçar com o pé em pedra. Porque Jeová está dando visão e mostrando, aqui tem tropeço, tira. Aqui tem embaraço, tira. Aqui tem uma arapuca, colocaram para te derrubar, tira. Porque eu quero tu marchando. E não fica preocupado com nada não, porque eu estou na tua dianteira, mas também estou na retaguarda, porque o inimigo é covarde e quer te atacar por trás, mas na tua retaguarda eu também estou marchando e te blindando e te visibilizando. Vem seta, vem feitiço, vem palavra de maldição, mas não toca, porque há muro de fogo ao teu redor. Tem o leão da tribo de Judá marchando ao teu lado, e tem o sangue do cordeiro no umbral da porta. A seta que vier vai ter que fazer a curva, porque o Senhor não permitirá que a sua igreja pare de marchar até chegar no final. Não permite. Aleluia. O verso de número 5 há uma promessa. Os reis, quando vinham, o que chamava a atenção era a carruagem.
O que chamava a atenção era o pelo do cavalo, era o anel de selar, eram as pedras incrustadas no cetro. Mas esse rei, que é o Rei dos Reis, o que ia chamar a atenção era a sua glória. E a glória do Senhor se manifestará, e todos vão ter que ver. Toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Inclusive, Isaías ama o tema da glória de Deus, porque só aqui no livro de Isaías 37 vezes ele fala da glória do Senhor. Só no capítulo 66, tarefa de casa, leia o capítulo 66 ainda hoje. Só ali ele fala 5 vezes da glória do Senhor. Glória que se cumpriu primariamente no retorno do cativeiro, cumpriu secundariamente na vinda de Cristo no seu ministério terreno, e vai se cumprir pela terceira e última vez, escatologicamente falando, quando Cristo vier no seu retorno glorioso. E Jesus é tão grande que ele não precisa de maquiagem, de roupa de marca, ele não precisa botar o cabelo para um lado para o outro, se lamber no gel, fazer qualquer coisa para se destacar, porque ele não teve direito à maternidade, nasceu numa estrebaria, ficou andando como nômade de um lado para o outro para fugir de um decreto de morte de Herodes, e escolheu morar numa favela, exerceu o ofício do seu pai. Quando ia pregar, não lembravam nem de dar um crachá a ele. Quando terminava de pregar, ninguém nem chamava para tirar uma foto. Já tinha gente com a pedra na mão para jogar, porque não suportava a pregação dele. Quem é esse aí? Ele não frequentou minha aula da EBD? Ele não foi meu aluno discipulado? Não é este o filho do carpinteiro? Ele está pregando melhor do que a gente, diziam os escribas, e faziam complô para derrubá-lo. Aqui ele não prega mais. Jesus não dizia: eu não quero mais ser pregador. Não, quer que eu pregue aqui? Não, eu vou ali para outra cidade, que lá tem gente para me ouvir. Sempre oprimido, sempre perseguido. Tem gente deixando de vir para o culto porque não foi apresentado como visitante. E vai te converter, terra seca. Jesus foi chamado de lunático, foi chamado de charlatão, foi chamado de endemoniado. Era o linguarudo falando e ele pregando, era o murmurador reclamando e ele fazendo milagre. Agora tem uma coisa: quando ele chegava, demônio batia continência, o mar se acalmava, o vento parava, as enfermidades iam embora, porque ele veio para manifestar a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Não tinha os melhores ternos, não tinha motorista, e não enganava os seus amigos. Quando um disse assim: Jesus, eu quero carregar sua mala, eu quero ser seu assessor, eu quero ser o empresário das suas agendas. Eu disse: meu filho, eu não aconselho você me acompanhar, porque a raposa, irmão, raposa é um animal vil para o judeu. As raposas têm ninho para dormir, os animais selvagens têm toca, mas o filho do homem não tem direito nem uma pensão de posto de BR para reclinar a cabeça. Eu não tenho nem travesseiro. Não vem atrás de mim com interesse não. Agora quer vir, quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Aleluia, glória a Deus. Foi convidado para um almoço, um jantar. Foi pessimamente recebido pelo anfitrião. Não lavou o seu rosto, não lhe beijou com ósculo santo, não lhe passou um hidratante por causa da caminhada no deserto. Se Jesus fosse essa geração de isopor de hoje em dia, ia se levantar e dizer: quero ficar aqui não, que eu não sou honrado. Mas ficou lá sentado, porque Jesus não fica catando adoração, mendigando adoração não. Se você não adorar, tem outro. Aí lá vem uma mulher com um vaso de azeite. O anfitrião ruim não deu um pinguinho de óleo, a mulher chegou com um vaso. Aleluia. O anfitrião não untou o rosto, a mulher derrubou o conteúdo todinho no pé. O anfitrião não deu água para ele lavar as mãos, ela regava Jesus com as lágrimas.
O anfitrião não deu ósculo santo. Ela beijava o pé e com o cabelo ia enxugando. Era chorando e dando glória. Chorando e dando glória. E adorando, e adorando. Porque sempre tem alguém para adorar. Sempre tem alguém para adorar. Alguém murmura, alguém ridiculariza. Mas tem alguém quebrando o cântaro. Tem alguém quebrando o cântaro. Tem alguém derramando óleo. Tem alguém beijando os pés do mestre. Tem alguém derramando lágrima de adoração. Ele está presente e é digno da nossa adoração. Porque aonde ele chega, ele é o principal. Ele é o centro. E ainda que alguém não queira que ele seja o centro, ele se torna o centro, porque ele não depende da afirmação de ninguém para ser. Dele é a primazia, dele é a prioridade. E a glória do Senhor se manifestará. Quando Jesus chega, tem glória de Deus revelada. Um culto onde o cantor, o pregador, o obreiro, a liderança, a mocidade, a banda ou qualquer outra pessoa tem a primazia, Jesus já foi embora dali. Eu glorifico a Deus porque aqui não é este caso. Fica aquele culto pesado, aquela coisa trancada, não sobe nem desce. Não sobe oração, não desce resposta. Não sobe adoração, não desce fogo. Você fica pensando, meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse? O Senhor está aqui? E ele brada, não estou, porque não me querem. Mas uma igreja que sabe colocar Jesus no centro, como esta daqui, essa igreja é bom que o pregador não precisa mandar ninguém da glória. É uma igreja que gosta de glorificar. Aleluia. A atmosfera é outra. O ambiente é gostoso. Não dá vontade de ir embora. Aleluia. Mas de vez em quando ele gosta de se revelar. E no monte da transfiguração ele se revelou. Elias e Moisés apareceu diante dele. Deus, irmão, não dá a glória dele a ninguém. A gente tem um costume bonito, isso não é errado, de apresentar os visitantes. Eu fui apresentado, isso é honra. Mas ali no culto do mundo da transfiguração, quem fez as apresentações do visitante? E quando ele pegou o caderno, nem tchuiu para apresentar Elias e Moisés. Olha, está aqui conosco Elias, foi profeta, né? Passou ali por Sarepta, passou por Queridos, tem um vasto trabalho. Está aqui Moisés, liderou o povo, 40 anos de pastorado. Nem tchuiu. Não falou nem de um nem de outro. O céu se abriu e Deus bradou: está presente hoje o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Glorifica Jesus nesta noite. Ele é digno da tua adoração. Ele está presente na tua vida. Ele está presente no teu altar. E quando a gente adora, a glória dele se manifesta. Ambiente tão agradável que Pedro disse: Senhor, deixa eu montar uma tenda. Monta 3. Uma para tu, uma para Moisés, uma para Elias. Ele nem se botou na conta. Porque tem gente que se você bota ele nesse banco, não bota naquele, ele não adora. Se ele sentar aqui, eu não sentar ali, eu não gosto. Irmão, quem adora, adora em qualquer lugar. Pedro não pediu tenda nem para ele. Eu fico até em pé, Jesus, mas só ficar aqui nesse ambiente de glória. Esse ambiente está bom, esse ambiente está gostoso. A glória do Senhor se manifestará. Diga para seu irmão: quem tira o teu preço, vê a glória de Deus. Se a glória de Deus, irmão, não está aparecendo, é porque tem tropeço no caminho. Mas Jeová está te dando uma enxada e uma pá. Receba. Nessa noite não tem chave, mas tem pá e tem enxada e força no músculo. E Ele está dizendo: eu vou mostrar a você onde está o tropeço. Arranque, viu? Arranque. Não tire um pedacinho não, arranque tudo. Mas é você andando e a minha glória se manifestando na sua vida. Assim diz o Senhor. Aleluia. Vós, verso 6, que diz: clama. E alguém disse: que é de clamar? O Senhor está dizendo assim: pregue. E alguém pergunta: qual é o sermão? E o Senhor não dá teologia coach, mensagem de autoajuda, porque a igreja não precisa de mensagem de autoajuda, a igreja precisa de ajuda do alto. É diferente. Tem mensagem motivacional. Olha o sermão da pregação que Jeová quer que a gente pregue ainda hoje. Verso 6: toda carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Quem é esta erva? Na verdade, o povo é erva. Sabe quem é essa erva? Você, eu. Um pedacinho de mato que não suporta nada.
Deus, irmão, para tratar, não precisa nem dar um peteleco ou um empurrão. Ele só sopra. O hálito de Deus. O vento é o hálito de Deus, diz a Bíblia. O trovão é a voz de Deus. E os raios é a sua língua. Vê que mistério. Aliás, quando Jesus voltar com a igreja no seu retorno glorioso, ele não vai cortar laço, tirar a espada, soltar uma granada no anticristo. Ele vai vencer o anticristo somente com o seu hálito. Porque ele é tão poderoso que não queima cartucho com qualquer coisa não. Pode ser bonito, pode ser rico, pode ser poderoso, influente, mas se o hálito de Deus soprar, murcha. Deus aqui é comparado a um vento oriental, que quando soprava num campo verde, em menos de 48 horas, ficava marrom, seco, e tão seco que era o vento. Deus, para destruir os seus inimigos, não precisa de exércitos, embora Ele seja o Senhor dos exércitos. Ele só precisa soprar o seu vento. A erva seca, as flores são bonitas, mas caem. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus disse: ninguém vai tirar um jota, nem um tio, ninguém vai fazer remendo, ninguém vai botar emenda, porque a minha palavra é completa. Na verdade, a palavra do Senhor está nos céus, no trono de glória. A palavra de Deus não precisa estar no Louvre, no Museu Britânico, no Museu de História Natural, protegido por alarme, segurança. Quem guarda a própria palavra do Senhor é o próprio Senhor. Palavra que não murcha, palavra que não envelhece, não perde a validade. Por isso que a igreja se reúne para ouvir palavra, porque ela é imutável, ela é eficaz, é inerrante, é infalível, é poderosa. A palavra é água, é fogo, é pão, é leite, é mel, é escudo, é espada, é bisturi, é martelo. O que é que você precisa? Se for uma pedra bruta, ela é martelo. Se for um câncer, ela é bisturi para arrancar. Se está amargurado, ela é mel para adoçar. Está fraquinho, é leite e é pão para te fortalecer. Está sujo, ela é água. Tem coisa ainda impura, ela é fogo para queimar. O que você precisa, a palavra de Deus tem, irmão. Deus tem para nós a sua palavra. Isso é suficiente. Não precisa de caixinha de promessa, de corinho de fogo, toque de pandeiro, voo de anjo, arrepio, arregalado de olho. Não, porque o anjo passou, eu senti a asa dele, a confirmação. Não precisa, está aqui a confirmação, está aqui a profecia, está aqui o mistério. Glória a Deus. A palavra do Senhor subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Esta é a pregação que Deus quer que a gente pregue, colocando o homem no lugar do homem e Deus no lugar de Deus. Vivemos uma crise no mundo pentecostal. Boa parte das nossas pregações e das nossas canções é Deus a serviço do homem, é Deus fazendo alguma coisa só para nos alegrar. Na verdade, é nós que temos que nos esforçar para alegrar e agradar a Deus. Não é Deus que está correndo: eita, resolve isso, resolve aquilo, porque ela é meu xodó e eu quero ver ela sorrindo. Não, é a gente que está lutando contra a carne, contra o mundo, contra a morte espiritual, contra o pecado, para agradar a Deus. Ou se for para um culto e não tiver aí uma frase que Deus está fazendo isso ou aquilo, destruindo o inimigo que você não gosta, levando alguém para a UPA porque tocou em você, tirando da mão de quem tem para colocar na sua. Mas como não consigo parar, faltou alguma coisa, Deus não falou comigo. Mas a pregação coloca o homem no lugar dele, no lugar da humilhação, do quebrantamento, do altar. Jeová tem um espinho para estourar balão de ego de alguém, fazer entrar na sua presença. Pregue que o Senhor está vindo aí com forte, e o seu braço dominará, e Ele está vindo com galardão e com salário, diz o verso 10. Esse galardão e esse salário aqui é o espólio da guerra, porque ele apresenta Jesus como um guerreiro.
E essa guerra que estava travada com a Babilônia, porque a possessão de Deus foi parar na mão da Babilônia. E quem é que ia recuperar esta possessão? Que era o seu povo, o próprio Deus. Então Jesus ia vir marchando com o espólio da guerra, que não era ouro, nem era prata e nem era bronze, era o próprio povo liberto. Aliás, ele não fez isso só uma vez. Quando ele dá o brado da cruz do Calvário, que vai tirar a chave da morte, do inferno, da mão de Satanás, Efésios 4 diz que ele levou o cativo do cativeiro. Ele propôs uma mudança, porque os justos, quando morriam, ficavam ali na sepultura, o seio de Abraão. Mas na nova aliança, Jesus muda o endereço. Agora vai para a morada intermediária dos justos, lá no terceiro céu, aguardando o dia da ressurreição. Então quando Jesus morre e ressuscita, ele permite essa mudança. Ele leva um grupo de gente justa com ele, e não chega de mão vazia no céu. Isso é mistério, entre linhas da palavra, mostrando que ele é guerreiro. E qual foi a guerra que ele venceu ali? Contra Satanás, o inferno e contra a morte, que agora também não tem poder sobre a igreja, porque Satanás está salivando, pensando que vai nos engolir vivo. Mas Jesus sempre chega primeiro e vem marchando como aquele pai que alguém ameaçou o filho, e ele pega o filho aqui e fica aqui, que quem vai resolver isso sou eu. Você tem pai. Calma, você tem pai. Eu estou aqui com você. E Satanás fica querendo nos tragar, mas ele se esquece que Jeová pega na nossa mão e vem marchando. O que foi, cão? O que foi, inferno? Propriedade minha, comprei com meu sangue, tem um nome gravado na palma da minha mão. Não mexe não, não toca não. Ah, se não fosse o Senhor, o inimigo nem nos mastigava, ele nos engolia vivo. Mas Jeová todo dia vai lá no laço e quebra o laço. Ele não só é guerreiro, o verso 11 também apresenta ele como pastor que apacenta o rebanho, que recolhe os cordeirinhos no braço e os leva no regaço. Olha que pastor amoroso. E aqueles que amamentam, ele guia com mansidão. Essa é uma profecia que Ezequiel repete no capítulo 34, mostrando que o tempo dos mercenários se acabará. E nós já temos vivido esta bênção, porque Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se nós dependêssemos talvez de alguém, diria assim: você que se esforce, que lute. O mundo é do mais forte, é a luta pela sobrevivência. Jesus não diz isso. Ele se coloca na porta do redil e diz à ovelha: fique tranquila aí, pastando, pasto verde, bebendo água tranquila, porque quando o predador vier, eu lhe protejo. Você é tão simples e ingênua que não vê o perigo se aproximando, mas eu estou aqui, com olhos como chama de fogo ao teu redor, só observando o que está acontecendo. E quando o chacal, a hiena, a raposa que é querer te predar, eu, Senhor, vou lutar pela tua vida. E o mercenário, ele não está preocupado com a tua vida, mas o bom pastor está preocupado com a minha e com a tua vida. Tem pasto, tem água e tem livramento e proteção na sua presença. O povo estava desgarrado, o povo estava desterrado, o povo estava disperso, mas ele ia chegar com a sua voz para juntar um grande rebanho. Olha aqui, olha, quem atrai este grande rebanho é o pasto verde e as águas tranquilas do bom pastor. Eu vou hoje ali no culto, porque a minha alma vai ser dessedentada. O deserto é grande, a luta é tremenda, dentro de casa é guerra travada, mas você corre para o rebanho de Jeová. E quando chega, ele está na porta. Vem, ovelha, vem comer do pasto verde, vem beber das águas tranquilas. Eu vou refrigerar a tua alma. A cabeça estava quente, querendo tomar decisões precipitadas, fazer o que não agrada ao Senhor, mas ele chega para tratar o nosso coração, para tratar a nossa alma. E aqui a gente pode ficar tranquilo, porque nós vemos só em poucos versículos que na nossa vida ele é rei, na nossa vida ele é guerreiro, na nossa vida ele é pastor. Se ele é rei, é ele quem domina. Se ele é guerreiro, é ele quem livra. E se ele é pastor, é ele quem cuida. Não precisa de mais nada. Nós temos o domínio, o controle, nós temos o alimento, o cuidado, e nós temos o livramento deste Deus.
Alguém pensa que pode fazer o que quer com a igreja, mas não pode. Porque quem protege a igreja não são as supremas cortes. Quem protege a igreja não é os conselheiros tutelares, com todo respeito. Não é força armada, com todo respeito a essas instituições. Quem protege a igreja não é no Ministério Ambiental, não é nenhuma organização de direitos humanos, não é nenhum escritório de advocacia. Quem protege a igreja é este rei, é este pastor, é este guerreiro que vem saltando sobre os montes, com cabelo branco como a lã, com pé como latão reluzente, olhos como chama de fogo, veste de linho fino, cinto de ouro, voz como o som de muitas águas, boca aberta com espada afiada. Ele tem as estrelas na palma da mão, ele passeia no meio dos castiçais, ele fala e o cedro se quebra, as penhas se abalam, ele marcha na terra e as montanhas se tremem, porque não suporta a apoteose da sua glória. Ele não precisa de trio elétrico, porque a voz dele é ouvida até sobre o som das muitas águas, como diz o salmista. Os dilúvios, as cachoeiras, você não consegue falar e ser ouvido, mas quando El Shaddai brada, a voz dele é ouvida até no meio das águas revoltosas. Aleluia. Esse capítulo é forte, mas há aqui 5 perguntas que Deus faz. E quando Deus faz pergunta, irmão, pode sentar para ouvir, que vem coisa boa. A primeira pergunta é: quem é o Criador? E ela é respondida dos versos 12 ao 17. A segunda é: a quem ele pode ser comparado? Versos 18 ao 20. Quem é que coordena, rege, domina os reinos poderosos deste mundo? Versos 21 ao 24. A quem novamente podemos comparar a este Deus? Versos 25 e 26. E depois que Deus se apresenta com todas essas qualidades, ele pergunta então por que Jacó está tão desanimado. Porque Deus primeiro dá uma injeção de ânimo para poder perguntar por que o homem está desanimado. E ele encerra fazendo uma promessa tremenda no versículo 31. Mas vamos continuar ainda, temos um tempo. O verso de número 12, Deus começa a se apresentar como Criador e diz assim: quem foi que pegou a mão com o palmo aberto e conseguiu medir as águas? No planeta Terra, 70% é água. É muita água. É água que nenhum de nós consegue dominar. Aliás, tem partes deste planeta que o homem não consegue chegar. As regiões alpinas, tem gente morrendo tentando escalar o Everest. E às vezes nem é o Everest, montanhas menores. As zonas abissais do oceano, a gente não consegue chegar lá nem com os melhores equipamentos. É muita pressão para baixo, é muita pressão para cima, tudo muda. E a gente não consegue. A gente fica procurando vencer os nossos limites, mas há limites. Quem colocou foi o Senhor. Mas ele disse: eu não sou limitado. Eu pego as águas com um punho, com um palmo assim. Pego as águas da terra assim, ó, Deus está dizendo. Eu meço o céu assim, olha, com a mão. Eu não preciso de compasso, de régua, de cálculo diferencial integral, fazer alinhamento das estrelas. Eu abro a mão assim, vejo a medida dos céus. Eu pego todo o pó da terra. Uma faxineira ali, ó, em casa, ó. A gente varrendo, não consegue juntar um pó, pega uma pá. Um pó da sala, bota assim com a vassoura, sempre tem um pó que passa, aí vira a pá de novo. Tem que fazer umas 4 vezes. Varrer casa é uma arte. Jeová diz: eu pego o pó da terra todinho, a areia, os sais minerais, assim ó, na minha mão. Aleluia. Muito bom esse capítulo. Eu amo esse capítulo. Quando eu vi que era esse capítulo, eu amei. Verso 12, ele diz assim: os homens ficam lutando para escalar as montanhas e os outeiros. Eu não preciso escalar não. Eu pego as montanhas, o Everest, o Himalaia, os Andes, Pico da Neblina, Pico do Papagaio, pego Kilimanjaro, essas montanhas todas e boto na minha balança. E ela não quebra não, porque eu tenho um contrapeso. Quem é que me deu ordens de opinião? Quem me ensinou? Quem me aconselhou?
Qual foi a reunião que eu participei? Qual foi a bancada de ministério que eu tive que sentar para perguntar: olha, onde é que eu boto a água? Aonde é que eu boto a terra? Aonde é que eu boto os animais? Nunca precisei me reunir. Eu abria a boca e falava: haja e havia, haja e havia. Do nada! Aleluia! Interessante que ainda hoje tem alguém que quer ser conselheiro de Deus. Deus às vezes quer fazer algo na tua vida e alguém diz: olha, Deus, se eu fosse eu não fazia não. O senhor sabe quem é ele? O senhor sabe quem é ela? Ainda tem gente querendo orientar o trabalhar de Deus. Quando Deus marcou encontro com Saulo no caminho de Damasco, que disse: fique orando, viu? Fique comportado aí orando, que eu vou mandar um profeta lhe visitar. Você vai ficar cego até lá. E quando Deus falou aqui com Saulo, falou com o profeta do outro lado: profeta, Anania, está aí a localização. Vá visitar Saulo de Tarso, que está orando. Quem? Não, Deus. Isso é uma emboscada. Isso é uma armadilha. Olha a pergunta do profeta para o Criador: o senhor sabe quem é Saulo? Ai, se Deus dependesse dos relatórios que alguém tem para falar de mim e de ti. Quem vai pregar é ele. O senhor sabe. Quem vai cantar é ela. O senhor, olha, é ele que vai ser o líder. O senhor conhece. Jeová não para dar resposta a quem está perguntando muito. Ele repete a ordem: vá, porque para mim ele é um vaso escolhido. Vá. É alguém perguntando e Jeová ordenando. É alguém perguntando e Jeová ordenando. É alguém perguntando e Jeová ordenando. Vá, porque ele para mim é um vaso escolhido. E vai pregar aos gentios, aos judeus e aos reis. Deus não precisa pedir permissão, conselho, opinião. Deus não faz questionário de satisfação com o cliente. Você se gostou, deu like. Se você não gostou do que eu fiz, deu dislike. Não, ele vai trabalhando, ele vai fazendo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Porque não tem serviço de atendimento ao cliente no céu, não. Ele é soberano. Aliás, o céu não é democracia. O céu é monarquia. E ele é o soberano que está sentado no trono e faz tudo como lhe apraz, diz o Salmo 115. Irmão, quando Deus quer humilhar alguém grande, ele humilha. Tem nações aí nesse país achando que elas são a dona de tudo. Eu não preciso nem citar, porque se a gente está atento ao que acontece, a gente vê. Tem nações aí que acham que sempre foram e sempre serão, e ninguém pode desfazê-las. Aí olha o que Jeová diz dessas nações: olhe, eu olho para as nações, verso 15, e vejo como uma gota no balde. Aquele balde que você encheu d'água para fazer alguma coisa, tirou a água todinha, sempre fica uma gota ou outra, né? Pronto, para mim é aquela água que restou ali. Aí Deus ainda humilha mais. Aliás, as nações que se acham poderosas, para mim é como o pó que fica na balança. Aquela balança que a gente compra macaxeira, inhame, na feira mesmo, que sempre fica ali uma poeirinha. Aquela poeira é tão desprezível que não precisa nem limpar, porque ela não altera o peso. Sim ou não? Jeová está dizendo outra linguagem. Essas nações aí para mim é como nada. Ah, mas ela tem exército, ela tem ogiva nuclear, ela tem muito ouro. Para mim é como o pó que fica na balança. Não influi, nem contribui. Não fede nem cheira. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 16, Deus continua humilhando os soberbos. Dá para falar mais uns minutos, irmão? O pastor disse que eu poderia ficar à vontade. Cedro do Líbano, melhor madeira. Líbano tinha as melhores florestas. Muito animal e muita madeira. Quando alguém queria sacrificar para algum deus e precisava de algum animal, ou precisava de alguma madeira para fazer fogueira, ou para fazer mesmo as imagens de cultura, corria para lá, porque era uma floresta densa. Aí Deus humilha de novo. Deus diz: eu sou tão grande que se vocês pegar a madeira todinha que tem no Líbano, para mim é como uma fogueirinha, não satisfaz o culto que eu quero.
transpondo para o dia de hoje, está pensando que porque você deu 2 glória a Deus no começo do culto e só mais um no final, você já me adorou, foi isso? Para mim não é nada. Porque pastor Roberto diz que muita glória, pouca glória não resolve, tem que dar muita glória, porque pouca não resolve, ele costuma dizer isso. Não é porque eu já dei 2 glória a Deus, cantei um hino da harpa, levantei na hora da leitura e fechei o olho na hora da oferta. Ai, esse culto é um levanta e senta, é um levanta e senta. Se a gente ficasse o culto todinho aqui, olha, 2 horas, em atitude e adoração, ainda era pouco, porque a gente sempre está no débito. Oi, irmão, vou levantar a adoração que eu já passei meia hora de joelho. Você pode passar 2 dias. Deus nunca vai olhar do céu e dizer: olha, ele orou 2 horas. Ei! Oh, aleluia! Eita! Ela cantou os 640 hinos da harpa. Deus nunca se impressiona com a nossa adoração. Agora nós nos impressionamos com a glória. A manifestação do poder dele é diferente. No verso 17 o Senhor diz: todas as nações são como nada. Ele considera menos do que nada. É muita humilhação. Deus está colocando os soberbos lá no lugar deles. Vocês não são nada, vocês são menos do que nada. Quanto é isso? Eu não sei, pronto, é o que vocês são. É algo sem medida. Deus não dá ibope, Deus não dá aparência, espaço a alguém que quer tomar o lugar dele. Nabucodonosor era tão grande, tão grande, tão grande aos seus olhos e ao do povo, que ele pensava que estava acima de qualquer Deus. E quando erigiu aquela coluna e disse para o povo: é para adorar, tinha no meio da multidão 3 jovens que ensinaram a eles que não se adora a ninguém, porque só há um Deus verdadeiro. Aí eles ficaram lá. Aí alguém disse: eu acho que tem algum problema aí de dialeto, que eles são hebreus, a gente está falando de caldeu, embora o menino fosse fluente. Nabucodonosor mandou chamar e disse: eu vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. Vou desenhar. Tocou o tambor, se curva. Só isso. O menino disse: mas esse é o problema, é que a gente não se curva. Olha, irmão, a adoração da igreja é uma coisa linda. Irou Nabucodonosor, disse: vocês vão se curvar. Vocês estão pensando que são o quê? Vocês têm que me adorar. O decreto é meu, eu que mando aqui. Até aí tudo bem, mas aí ele entrou num patamar que ele não podia. E quem é? O Deus dos céus, que pode vos livrar. Ele disse: sobre este negócio não necessitamos te responder, ó rei. Agora o Senhor mexeu numa casa de maribondo. Olha, enquanto o Senhor estava afrontando a gente, tá legal. Mas agora o Senhor falou, ele sabe se defender sozinho. Ele não precisa que a gente colhe assinatura digital para ele se defender, nem queimar pneu na BR não. Ele vem pessoalmente. E veio. Aleluia. Por isso que no verso 18 o Senhor pergunta: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Com imagem, com escultura? Com obras de ouro, de prata? A idolatria, irmãos, é algo que desagrada a Deus. Nós temos levantado os nossos ídolos. Os nossos não são de marfim, nem de prata, nem de madeira. Os nossos são de carne e osso. Às vezes é um filho, às vezes é um cônjuge, um amigo. Tem pessoas que idolatram carne e osso. Às vezes é um cantor, às vezes é um pregador, é um profeta. Se fulano vier, o trabalho hoje é bom. Pelo amor de Deus. Fulano não veio. Ai, Deus, faça qualquer coisa, só não toque nele. Ele é tudo que eu tenho, minha razão de viver. Acabou de blasfemar. Deus não aceita que ninguém tome o lugar dele. Por isso que no verso 21 ele disse: não sabeis, não ouvis, ninguém vos deu ciência, não observaste os fundamentos da terra. Olha Deus convidando o homem a olhar para a natureza. Ele está sentado sobre o globo
da terra. Ele vê os homens que estão aí, olha, dando suas canetadas, criando os seus decretos, dando as suas declarações. Ele vê todos como gafanhotos, como insetos. Ele estende o céu como quem abre uma cortina, uma persiana. Ele abre e fecha o céu. Ele muda o tempo e as estações. Ele faz rebuliço dentro de rebuliço. Ele pega quem está em cima, bota embaixo. Ele pega quem está embaixo, bota em cima. Ele tira da frente, ele bota atrás. Ele pega atrás, bota na frente. Ele pega do meio, bota no canto. Ele muda e não é mudado, porque ele é imutável. Aleluia. Verso 25, o Senhor pergunta: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja semelhante? Diz o santo. Aí estamos chegando no fim, no verso 26, é um dos que eu mais gosto. O Senhor convida o povo para levantar ao alto os olhos e ver quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército. Sabe de quem Deus está falando aqui? Das estrelas. Quando a gente estuda as estrelas, a gente vê como Deus é grande, igreja. Deus está conversando, falando da terra, falando da terra, falando da terra. Agora diz assim, ó, olhe para cima. Olhe para cima e veja quem criou este exército, que são as estrelas. Só na nossa galáxia nós temos 100 bilhões de estrelas. Lembrando que no universo há inúmeras galáxias. Só na nossa tem 100 bilhões. A gente olha para o céu e vê as estrelas assim, é praticamente junto. Mas a distância entre uma estrela e outra, distância média, é de 50 trilhões de quilômetros. Trilhões de quilômetros. A gente vê tudo perto, né? Isso é mistério. Mas a distância, os astrônomos já mediram. Se a gente entrar num ônibus espacial da NASA, do melhor, viaja em torno de 27 mil quilômetros por hora, ou 8 quilômetros por segundo. É muito rápido, irmão. Se a gente entrar num bichinho daquele, para sair do Sol, que é a estrela mais conhecida, e ir para a estrela mais próxima, a gente leva 200 mil anos de viagem. Para percorrer, não é o universo todo não, é de uma estrela na outra. Uma estrela na outra. Aliás, a maioria das estrelas que a gente está vendo brilhando, elas nem existem mais. Que é isso? É, porque elas já se apagaram. Só que a distância que elas correm de lá até aqui, mesmo na velocidade da luz, quando a imagem chega, lá nem existe mais. Vê que coisa. É muito grande. Aliás, a distância entre as estrelas também é mistério. Porque se elas ficassem muito juntas, ela ia atrapalhar a órbita dos planetas. Porque tem estrela que é muito grande. Então Jeová, que não faz nada por acaso, embaralhou direitinho, colocou tudo bem distanciado, para que os planetas possam... Não foi nenhum engenheiro, não. Foi ele quem disse: tu vai ficar aqui. Ursa Maiota fica aqui. Ursa Menota fica aqui. Escorpião, Ave Maria, Sheila Maria, sei lá como é os nomes. Vocês vão ficando aqui. Eu estou ordenando. E o profeta diz que é Jeová. Chama as estrelas pelo nome e elas comparecem. Senhor, Criador. Se vocês fossem fazer uma viagem no universo, só do tempo de Jesus para aqui foi 2000 anos. Se a gente fosse percorrer de uma estrela para outra que a gente vê no céu, nesses 2000 anos que passaram, a gente só tinha feito 1/100º da viagem. 1% da viagem teria sido só feito. Mas ele está sentado sobre o seu trono e chama para elas se apresentarem. Não só ela. Jó disse que os relâmpagos comparecem diante do trono. Dê a localização de onde o Senhor quer que a gente caia. Aleluia. Ô pastor, obrigado pela sua paciência. Às vezes um pastor chega e diz: meu irmão, estou precisando de você naquele trabalho. Ah, Deus tem que falar comigo. Confirmar com 3 profetas. Mandar um anjo ou arcanjo pessoalmente, para eu poder aceitar o convite. Os raios,
comparece diante de Jeová e obedece à órbita que ele ordena, sem questionar os raios. Deus vai mostrando que foi ele que fez tudo por causa da sua grandeza e pela força do seu poder. A crosta terrestre, se ela fosse mais grossa, o oxigênio não conseguia se fixar. Se ela fosse mais fina, o movimento das placas tectônicas e o movimento dos vulcões já tinha destruído a gente. Então Jeová botou a espessura certa. O vapor d'água que ninguém vê, mas está rondando a terra. Se fosse demais, a gente morria no famoso efeito estufa. Tudo queimado, de vapor d'água. Ninguém ia ver o fogo, mas ia morrer queimado. Se fosse de menos, a gente também morria. A disposição das constantes no universo, que alguém disse que foi o mero arranjo das moléculas, ou uma grande explosão que arrumou, e nós sabemos que não, foi o Senhor. Todas essas constantes foram milimetricamente calculadas por um ser supremo. Aliás, a posição do planeta Terra onde ele está, ele obedece a um S. Mais para cima ou mais para baixo, mais para a esquerda ou mais para a direita, a vida seria impossível. Jeová botou a gente na localização certa e disse à terra, não se mexa. Aliás, se mexa ao seu próprio eixo e ao redor do sol, mas é só nessa rota. Fique só aqui, ó, porque tem um povo aí que é o meu povo. A gente sobe no ônibus, uma freada, a gente só falta voar. A terra está rodando assim e assim sem parar e ninguém está se balançando. Ele botou uma força chamada gravidade. Se essa força fosse maior do que ela é, a gente não ia conseguir levantar um pé. Levantar a mão para dar glória ia ser impossível. Ele botou uma gravidade que dá para a gente levantar com facilidade. Tem uns que não levantam, imagina se fosse maior. Eu até queria dar glória, mas a gravidade não deixa. Aí ele botou na medida certa para a gente poder, olha, eu te louvo Jesus, eu te louvo Jesus, eu te louvo Jesus. Se fosse umas unidades de medida também menor, a gente não conseguia ficar sentado no culto desse, ia ficar todo mundo flutuando. Ele colocou tudo na medida certa. E ele vai descrevendo o que ele fez. Ele vai descrevendo o que ele fez. Ele vai descrevendo o que ele fez. Depois que ele fala tudo isso, ele se vira para Jacó e disse, agora me diga, por que você está desanimado? Por que está triste? Ah, é meu vizinho, é o meu tio, é meu inimigo, é meu cônjuge, é meu filho, é meu pai. O irmão está do meu lado, fez uma careta, disse que eu não presto, disse que não gosta de mim. O Criador fez tudo isso. O resto é fichinha. Ele resolve no sopro, num toque, numa palavra. Depois que ele fala tudo isso, ele se vira para Jacó e diz, está triste por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e eu vou lhe dar força. Porque alguém está querendo que você pare, mas eu estou renovando a sua força porque você vai caminhar. Eu tenho todas as coisas no controle da minha mão e eu conto com você. Você conta comigo, eu vou lhe usar, eu vou lhe tomar no meu mistério, eu vou lhe envolver na minha glória. E não se preocupe não, porque a vida ela cansa. A gente se preocupa e quer parar, mas eu sou aquele que dou vigor a quem está cansado. E eu não dou força não, eu multiplico. Se você tem, eu aumento ainda mais. E alguém diz, é agora que vai parar. Mas vem para um culto como esse, Jeová diz, recebe 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, não sei. Se tu subir uma montanha, agora vai subir colina também. Se tu cantava o hino, vai cantar 3. Se tu pregava 1 hora, vai pregar 2. Se tu orava meia hora, vai orar 4. Se tu jejuava de manhã, vai jejuar o dia todo. Se expulsava um demônio, vai expulsar a legião. Porque a tua força, ó, Jeová está multiplicando, multiplicando. Recebe força na goela, para gritar bem muito alto que o meu nome é grande, que eu sou digno de glória. Recebe visão, recebe autoridade, recebe força na perna, para tu marchar, subir a montanha, descer o vale, entrar no hospital, no presídio. É gente com medo de tanta coisa, mas Jeová dizendo à igreja, eu sou força, eu sou vigor, eu sou renovo, eu aumento a tua estrutura, a tua capacidade, eu te dou habilidade, porque há uma obra grande para ser feita pela tua mão, e é você que eu vou usar, assim diz o Senhor Jeová. Multiplico as forças. E essa força que ele fala é uma força espiritual, porque Deus não depende de creatina, de batata doce com peito de frango, de guaraná do Amazonas, de gema de ovo para dar força a ninguém. Você pode ter o bíceps,
o quadríceps, sei lá o que for, mas bem definido. Jeová não está nem aí para isso. Porque ele não depende de músculo. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós faremos menção, é do nome do Senhor Jesus. Uns encurvam-se e caem, nós porém estamos de pé. Porque o cavalo, ele é vão para a segurança, mas do Senhor vem o livramento, do Senhor vem o escape, do Senhor vem a estratégia. Alguém te olha como um graveto, mas Jeová te faz forte como o cedro e como a palmeira. É vento, é foice, é serra elétrica, é tanta coisa, mas quando o vento passa, está lá a palmeira, dando glória ao nome do Senhor. Até os jovens se cansam e se fatigam. Até os jovens caem. O profeta está dizendo: alguém que é símbolo de força pode ser esgotado, pode desanimar, pode querer abaixar as armas e desistir da caminhada. Mas o que espera em mim, eu renovo a força, porque eu sou a fonte de força. E o inimigo das nossas almas fica ali, olha, pelejando, dizendo: eu quero ver até onde ela aguenta. É hoje que eu dou a rasteira. É hoje que ele pendura as armas no salgueiro. É hoje que ele desiste desse negócio de uma Deb. É hoje que ela sai da igreja. É hoje que ele joga tudo para cima e sai correndo. Mas ele sempre chega atrasado, porque Jeová vai lá na veia e diz: recebe meu vigor, meu filho. Recebe a minha força. Eu estou pegando na tua mão direita e estou te levando para marchar comigo na terra. Vem comigo saltando a muralha. Vem comigo derrubando o gigante. Olha, irmão, tem força maligna querendo te parar, mas Jeová está entrando nos teus músculos espirituais aqui esta noite. Há uma fúria contra esse jovem, contra essa menina, contra esse menino. Para o mundo você é só mais um, mas para Jeová você é um instrumento, você é uma bomba para explodir o inferno. E Satanás fica querendo te agarrar, te destruir, te dar rasteira. Mas Jeová chega primeiro e diz: não, ele é meu, eu dei força. Força. Recebe ânimo, recebe vigor, recebe alegria, porque tu não vai só andar não, tu vai correr e vai voar, como diz o texto bíblico. Quando aqui as coisas estiver difícil, Jeová diz para as águias espirituais: receba força. Aí ela plana e dá um voo, e os predadores ficam lá embaixo querendo buscar, mas o crente já está nas alturas, cantando e contando o livramento que Jeová tem para dar à minha vida e a tua vida. Esse congresso vai ser um congresso de renovação espiritual. Gente que deixou de orar vai passar a orar mais. Gente que deixou de evangelizar vai passar a evangelizar mais. Gente que está fraquejando na fé. Aqui tem pessoas que estão talvez fraquejando na fé, em uma maior ou menor medida. Está aqui dizendo: Senhor, tenha misericórdia, porque o bafo do leão é grande e eu estou sentindo ele rosnar, já vai me tragar. Não, eu sou o leão de Judá, não estou com você. Aleluia. Convoquei uma semana de oração lá na igreja. Estava muito cansado. Esse período do ano é muito cansativo. E no primeiro dia fomos orar, eu e minha esposa, na igreja. Tem um bebê pequeno. Orei o primeiro período, depois peguei o menino e fica orando, porque eu fico com ele. Aí fui para a galeria, não tinha ninguém, a igreja toda de joelho, ninguém viu eu subindo. E fiquei lá orando com ele em pé. Daqui a pouco Deus tomou um vaso, subiu as escadas. Eu digo: meu Deus do céu. Veio até mim e disse assim: eu vi quando tu dissesse a mim que não tinha força. Eu vi quando tu reclamasse até do teu sono. Mas eu trouxe aqui para dizer que estou renovando os teus tecidos. Eu renovo os teus tecidos, as tuas cédulas, e multiplico os teus minutos de sono. Eu estava dormindo e me acordando assim de instante em instante. A gente já dormia cansado, acordava mais cansado ainda. E o Senhor falou na boca daquele vaso, disse: para tu saber que sou eu, ainda essa semana tu vai ter um sono muito bom. Até com o sono do crente Jeová se importa. Naquela mesma noite eu dormi igual uma pedra. Acordei de 7 horas. Alguém olhou para mim e disse: você está parecendo um zumbi. Veja, crente, e seus olhos estão muito escuros. Deus usou o vaso naquele mesmo dia e disse: estou tirando o escuro dos teus olhos.
Para um crente fiel, até espada de Jeová tem. Alguém bota 2 rodelas de pepino no rosto, um som de trilha sonora de cachoeira ou de ondas do mar, e fica 2 horas com um mantra para frente e para trás, para relaxar. Quando sai do spa que dobra a esquina, no próprio trânsito, um sinal, uma coisa, já se estressa. As 2 horas que gastou no spa foi todo pro ralo. Mas o crente vem para o spa de Jeová, dobra o joelho no altar, Senhor, eu não aguento mais. Quando ele está orando, o Senhor chega e diz: tu já estás no meu braço, eu vou te carregar no meu braço, e tu vais chegar do outro lado. Curva a tua cabeça, fecha o teu olho, eu quero orar por você. Senhor Deus, esta é uma noite de tratamento espiritual. Aqui há vidas preciosas, e o inimigo, Senhor, quer nos destruir. A estrada é esburacada, e alguém está gritando, dizendo: aqui você não passa. Deva sobre mas aonde tem um crente aqui, Senhor, querendo renovo, eu peço agora, pela autoridade desta palavra que foi pregada, faça esse crente sentir agora, Senhor, renovo. Toca agora, Senhor, dos pés. Toca agora, Senhor, na boca. Crente que não falava em língua estranha há muito tempo, vai falar agora, porque Jeová está renovando o ânimo. Recebe variedade de língua, porque Jeová está colocando na tua boca. Fala língua que tu nunca falou. Fala mistério que tu nunca falou, porque Jeová está dizendo: eu estou contigo. Alguém quer travar, alguém quer parar, alguém quer deter, mas Jeová está tirando a tranca, está quebrando o ferrolho, está tirando os grilhões e dizendo a você: marche, marche, caminhe, cante, profetize, evangelize, entre no meu mistério, se envolva na minha glória. Tem muita gente fazendo cara feia, tem muita gente querendo fazer você parar, tem muita gente colocando o pé para você cair, mas eu estou fazendo os seus pés como da coça. Pule, pule, salte a muralha. Alguém está colocando arapuca para você pisar e ficar preso, mas eu estou colocando força e dizendo a você: salte, salte, salte a muralha, salte, salte a arapuca, porque o caminho é longo, mas eu estou marchando ao seu lado para você chegar do outro lado. Assim diz o Senhor Jeová. Recebe força nesta noite. Ministério da igreja, receba força nesta noite. Toca, Senhor, neste crente e abrace a alma. Este moço que está lutando contra a carne, esta moça que está lutando contra a carne e dizendo: Senhor, eu não aguento mais. É agora que Jeová está entrando em cena. Ele está afugentando. Eita, da suprime. Ele está afugentando os tremores da carne e está fazendo você mais leve. Deus está tratando com a intimidade de alguém. Você está sentindo o pecado lhe sufocando, mas Jeová está chegando aqui dizendo: saia mais leve, saia com a alma tranquila, saia com o espírito regozijado, porque eu estou tomando você no meu braço. Está o meu braço lhe segurando. Há um cuidado de Deus conosco esta noite. Há um cuidado de Deus com esta igreja, pastor. Há um cuidado de Deus com esta mocidade. Ninguém vai se perder. Jesus
Jesus está segurando assim na tua mão. E se cair, vai ser com Ele segurando. Eu estou com você, eu sou contigo, assim diz o Senhor Jeová. Guarda a tua igreja, Senhor, nesses últimos dias. Guarda, Senhor, a tua igreja, e que possamos continuar marchando até trocar a nossa cruz por uma coroa, em nome de Jesus, amém. Será que tem alguém aqui que chegou sem força e quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Você que chegou aqui pensando que é o fim, a noite do recomeço para você. Se tem alguém do teu lado, irmão, fraquejando na caminhada, seja um instrumento para trazê-lo aqui à frente nesta hora. Traz esta pessoa aqui no altar de Deus, porque todo laço será quebrado. Será que tem alguém aí, irmão? Será que você pode ser missionário de Deus nesta noite? Instrumento da glória de Deus para que vidas sejam transformadas. Não perca a oportunidade do alívio de Deus para a tua alma. Há pessoas que não servem a Cristo ainda aqui, que nos visitam. Todos são crentes? Todos são salvos na pessoa de Cristo? É isso? Então, Deus abençoe.